Bom dia, galerinha dos sextos anos! Hoje nós estamos na nossa aula de número 10 e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre comparação de frações, tá? É bem simples. O que é a ideia de comparar? Comparar é ver quem é maior, quem é menor, se as frações são iguais. Quando se fala em comparar, é isso, é ver qual número é maior, qual número é menor, certo? E nós vamos aprender a comparar frações. Vocês já viram nos anos anteriores como comparar números naturais, né? O 2 e o 5, quem é maior? O 20 e o 28. E aí agora nós vamos aprender a comparar esse tipo de número aqui, as nossas frações, certo? Nós temos dois casos. As frações com denominadores iguais, que é o caso mais simples, é aquele que quando tem direto, show de bola. E nós temos o caso com denominadores diferentes, que é um pouquinho mais chatinho. O que acontece? Quando os denominadores forem diferentes, nós vamos ter que fazer um truque, uma conta, para que os denominadores também fiquem iguais. Lembra quem são os denominadores? São os numerozinhos aqui de baixo. Então, caso eu tenha que comparar frações com números aqui embaixo diferente, o que eu vou fazer? Eu vou tornar estes números iguais e aí eu vou voltar para o caso anterior. Então a ideia sempre é comparar frações onde os números de baixo, os denominadores, sejam iguais. Vamos começar? Frações com denominadores iguais. Basta analisar o numerador. Então o que acontece? Eu trouxe para vocês dois retângulos, né? E como é que eu represento este meu desenho, pensem numa barrinha, tá? De chocolate, como uma fração. O desenho todo é o meu inteiro, né? Então isso aqui é um inteiro. E aí eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5 partes. O número de partes que eu divido o inteiro é o meu denominador, 5. E o número de pedacinhos que eu pintei é o meu numerador, 2. Então, de 5 pedaços eu pintei 2. Logo, esta fração é a fração 2/5. O meu retângulo de baixo é o mesmo retângulo, eu fiz as mesmas divisões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só que agora eu pintei 3 quadradinhos. Então eu tenho a fração 3/5. Então, novamente, tenho duas frações, 2/5 e 3/5. Quem são os meus denominadores? Ou no caso aqui, quem é o meu denominador? O meu denominador é o número de baixo, é o 5. Quando o número de baixo é igual, ótimo, perfeito. Agora eu vou olhar então quem é o meu numerador. O meu numerador são dois, né? Nós temos o 2 e o 3. 2 e 3. Quando os denominadores forem iguais, nós podemos comparar direto, porque já que os números de baixo são iguais, o que nos interessa é o de cima. Então nós podemos comparar direto. Eu coloco as minhas frações aqui, ó, 2/5 e 3/5, e aí eu vou olhar. Denominador igual, ok. Olhamos então apenas para o numerador. Quem é que é maior? É o 2 ou é o 3? Né? Eu tenho 2 balas e eu tenho 3 balas. Quem é que tem mais? Quem tem 3, certo? Então, esta fração aqui, ó, é a minha fração maior. E esta daqui será a minha fração menor. Quando isso acontecer, nós devemos usar, ó, esses símbolos aqui, ó. Maior que, menor que ou igual. São esses três símbolos. Eu só vou usar esse daqui se representar o mesmo tamanho de fração, tá? As mesmas frações. E eu vou usar esse quando uma delas for maior. Algumas pessoas falam a ideia da boquinha do jacaré virado para o maior. Então eu tenho que usar essa ou essa. Como saber qual usar? A boquinha do jacaré é como se fosse isso aqui, ó. Como se aqui tivessem os dentinhos, ó. E a linguinha dele, certo? Aqui, ó. É como se a boquinha estivesse virada para cá. Então a gente diz que a boquinha do jacaré fica virada para o maior número, porque ele é guloso. Então, se o meu 3 é maior, a minha boquinha do jacaré tem que ficar virada aqui, ó, para o 3, porque o 3 é maior. Então lembre, a boquinha fica virada sempre para o maior. Como os denominadores são iguais, a gente precisa olhar apenas os numeradores. Do 2 e do 3, o 3 é maior, então a boquinha fica virada por 3. E para ler isso aqui, como o 3 é maior, consequentemente, o 2 é menor, né? Então nós dizemos que 2/5 é menor que 3/5, certo? Então lembre, como comparar frações com denominadores iguais, com o número de baixo igual? Basta olhar o numerador. Se o 3 é maior, bota o símbolo virado para o 3. E como que a gente lê isso? A gente começa aqui desse. Né? Se está virado para lá, quer dizer que o de lá é maior, então esse é o menor. Então 2/5 é menor que 3/5.
Aqui eu trouxe outros exemplos para vocês, na verdade esses daqui são dos exercícios, tá? Então eu peguei para fazer aqui com vocês 2 exercícios da lista de vocês. Esse é o exercício 1. Então nós temos a fração 3/12 e a fração 4/12. Analisando os denominadores, são iguais, o 12 é igual. Então eu preciso olhar quem? Eu preciso olhar o meu numerador, eu preciso olhar o meu 3 e o meu 4. Analisando só o numerador 3 e 4, o 4 é maior. Logo, toda essa fração 4/12 será maior que a fração 3/12. Mais uma vez, denominador igual, basta olhar o numerador. Entre o 3 e o 4 é maior. Então, bota a boquinha virada para o 4. Como é que eu leio isso? 3/12 é menor que 4/12, certo? Vamos para mais um exemplo. Denominador 21. Denominadores iguais, perfeito. Olho para o numerador, 5 e 4. Quem é maior? É o 5, né? Então, se o 5 é maior, agora eu tenho que botar o meu símbolo virado para o 5. Então, agora é para o outro lado. Se o símbolo, né, da desigualdade está virado para o 5/21, quer dizer que esta fração é a maior. Então, 5/21 é maior que 4/21. Então, como é que a gente sabe se usa maior que ou menor que? A gente sempre lê do início para o fim, da esquerda para a direita. Então, tu olha esse primeiro. Se está virado para o outro lado, é porque ele é o menor. Então, 3/12 é menor que 4/12. Agora, olhando a primeira fração que aparece, o símbolo está virado para ela, então quer dizer que ela é maior, por isso que eu uso maior. Então, 5/21 é maior que 4/21, tá? Mas o principal que eu quero aqui de vocês, claro, né, saber, ver se é maior, se é menor, é que vocês saibam mesmo analisar qual fração é maior e colocar o símbolo certo, tá? Então, recapitulando, denominador igual, basta eu olhar o numerador. O que tiver número em cima maior, o meu símbolo fica virado, certo? Agora vamos para o segundo caso, que são as frações com denominadores diferentes. Quando nós tivermos casos onde os denominadores são diferentes, nós devemos primeiro igualar os denominadores e então fazer como no caso 1. Então a ideia é, se vocês tiverem denominadores diferentes, eu preciso fazer um truque para que fique igual. E depois que ficar igual, eu vou fazer igual o caso 1. Vou só olhar o numerador. Então aqui eu trouxe para vocês 2 retângulos do mesmo tamanho, porém agora eles foram divididos em formas diferentes. Aqui eram 2 retângulos iguais com as mesmas divisões. Aqui, esse meu primeiro retângulo eu dividi ao meio, em 2 pedaços. E esse meu segundo retângulo eu dividi em 5 pedaços, tá? Desses 2 pedaços eu pintei só um, então 1 meio, um pedaço de 2. E desse meu segundo retângulo eu dividi em 5 pedaços e pintei só um, então 1/5, um pedaço de 5. Quem é maior aqui? Bom, vamos lá. Quem são os denominadores? Agora nós temos 2, nós temos o 2 e o 5. Então, quando vocês tiverem denominadores diferentes, não dá para sair comparando. A gente tem que primeiro igualar denominadores. Como que nós igualamos? E aí está o truque. É bem simples. Vocês vão copiar a primeira fração e vão copiar a segunda. Nós devemos fazer o quê? Na minha primeira fração, eu devo multiplicar toda ela pelo denominador da outra. Então, se o denominador é 2 e 5, nessa primeira aqui eu vou multiplicar ela por 5, certo? Nem vou botar aqui para não confundir vocês, vou botar só aqui. Por 5. E esta minha segunda fração aqui, eu vou multiplicar por 2. Então, olhem bem. Se vocês tiverem denominadores diferentes, eu pego a minha primeira fração e eu multiplico o denominador, eu multiplico toda ela pelo número de baixo da segunda. Então, a gente vai multiplicar pelo 2 e pelo 5. Se essa tem denominador 2, tu vai multiplicar por 5. Então, 1 vezes 5 fica 5. E 2 vezes 5 fica 10. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esta minha segunda fração. Só que agora, como o denominador dela é 5, eu vou multiplicar pelo outro, pelo 2. Então, 1 vezes 2 é 2 e 5 vezes 2 é 10. Então, compreenderam o que tem que fazer? Nós temos que pegar a primeira fração e multiplicar ela pelo denominador da segunda. Então, a fração 1/2 eu vou multiplicar pelo 5. Tanto o número de cima como o número de baixo.
1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10. Depois eu vou pegar a minha segunda fração, que é 1/5, e eu vou multiplicar pelo denominador da primeira. Então, agora eu pego a 1/5 e multiplico pelo 2 da outra. Então, 1 vezes 2 é 2, 5 vezes 2 é 10. Ao fazer isso, nós conseguimos, olha só, ficar com o mesmo denominador. E esse é o truque. Sempre que vocês multiplicarem pelos denominadores contrários, elas vão ficar sim com o mesmo denominador. Então, agora eu tenho a fração 5 décimos e eu tenho a fração 2 décimos, certo? Então, nós temos agora, olhem só, frações com o mesmo denominador. Então, eu peguei essas minhas duas frações aqui, fiz um truque e aí com isso eu fiquei com frações com o mesmo denominador. E se elas têm o mesmo denominador, eu posso comparar direto. O 10 é igual, então basta eu olhar quem é que é maior, o 5 ou o 2. No caso aqui, o maior é o 5. Então, 5 décimos é maior que 2 décimos. Tá, mas pensando na original, vai ser o mesmo símbolo, tá? Então, basta eu olhar quem é a fração 5 décimos? É a fração 1/2, né? Quem é a fração 2 décimos? É a fração 1/5. Então, se a 5 décimos é a maior, quer dizer que a 1/2 é a maior, certo? Então, quando vocês pegam e multiplicam pelo número 5, nós estamos achando frações equivalentes. Lembram o que são frações equivalentes? São frações que valem a mesma coisa. Eu simplesmente peguei a mesma barra de chocolate e reparti em mais partes, tá? Mas elas valem a mesma coisa. Então, 1/2 equivale a 5 décimos, ou seja, é a mesma coisa que 5 décimos. E 1/5 equivale a 2 décimos, ou seja, representa a mesma fração, né? Então, quando nós multiplicamos pelos denominadores contrários, nós encontramos frações que valem a mesma coisa, mas agora com denominadores iguais. E aí nós podemos comparar. 5 décimos é maior que 2 décimos, certo? Então, né, depois de ver esse exemplo aqui, vamos fazer outros exemplos, né? Esses outros exemplos eu também tirei dos exercícios de vocês, do exercício 2, certo? Então, nós temos as frações 2 dozeavos e 4 oitavos. Elas têm denominadores diferentes. Então, se elas têm denominadores diferentes, eu não posso sair comparando direto. Precisamos fazer o quê? Precisamos transformar. Então, lembra como é que a gente faz? Eu pego a minha primeira fração, 2 dozeavos, e aí eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, né, pelo denominador da outra. Então, eu vou multiplicar por 8. E aí, eu vou fazer aqui. 2 vezes 8 é 16. 12 vezes 8, não sei 12 vezes 8 de cabeça. Nem precisa saber. Não sabe uma multiplicação de cabeça? Vai lá e faz no cantinho. Então, vocês vão lá e fazem 12 vezes 8. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 1 é 8, com 1, 96. Logo, 12 vezes 8, 96, tá? Então, a fração 2 dozeavos equivale, né? Seria a mesma coisa que a fração 16 96avos. Então, representa, né, a mesma quantidade se nós pegarmos a mesma barra de chocolate, dividirmos em 12 e comermos 2 pedaços. E pegarmos uma barra igual, dividirmos em 96 e pegarmos 16 pedacinhos, vai equivaler a mesma coisa. Vou fazer agora para 4 oitavos. 4 oitavos. O que eu tenho que fazer para 4 oitavos, então? Agora, o denominador é 8, então eu multiplico pelo da outra, por 12. Multiplica por 12. E vamos lá. 4 vezes 12. Não sabe de cabeça? Não tem problema. Faz 12 vezes 4. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1, 4. 48. E 8 vezes 12, tá aqui, ó. 8 vezes 12, 12 vezes 8, 96. Então, nós tínhamos as frações 2 dozeavos e 4 oitavos. Transformamos elas e ficamos com 16 96avos e 48 96avos. Denominadores iguais. Basta olhar o quê? O número de cima, o numerador. Quem é maior, o 16 ou o 48? O 48. Então, o símbolo fica virado para o 48.
Se o 48,96 é maior, quer dizer que o 16,96 é o menor. Logo, 16,96 é menor que 48,96. Mas lembre que não basta colocar o símbolo aqui, nós temos que colocar o símbolo lá na pergunta que foi feita. Então, o símbolo ficou virado para o 46,96, que equivale à fração 4/8, ou seja, esta é a fração maior. Então, coloque o símbolo para maior. Então, 4/8, né, equivale ao 48,96, por isso que o símbolo ficou virado para ela. E, finalizando esse exemplo aqui, certo? Vou só apagar aqui as nossas contas. Eu tenho agora a fração 5/6 e eu tenho a fração 3/5, denominadores diferentes. Então, vou pegar aqui o meu 5/6 e eu vou multiplicar, já que o denominador aqui é o 6, eu vou multiplicar por esse, pelo 5. Então, multiplico por 5 em cima e embaixo, certo? 5 vezes 5 é 25 e 6 vezes 5 é 30. Lembre, para fazer ficar com o mesmo denominador, eu tenho que pegar essa fração aqui e multiplicar pelo denominador dessa, pelo 5. Mesma coisa para a minha outra fração. Vou pegar agora o 3/5 e vou pegar essa fração e vou multiplicar pelo número de baixo da outra, pelo 6. Então, multiplica por 6 e por 6. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. E aí já podemos, né, mesmo denominador, comparar. Pego essa daqui, que é 25/30 e 18/30. Mesmo denominador. Ok. Quem é maior, o 25 ou o 18? O 25. Então, o símbolo virado para a fração que tem 25. Logo, 25/30 é maior que 18/30. E lá na original, como é que eu faço? É só olhar bem. O sinal ficou virado para o 25/30. E o 25/30 refere-se aos 5/6. Então, o sinal tem que ficar virado para os 5/6. Eu aqui fiz na mesma ordem, né? Que aí fica até mais fácil de copiar. Mas vai que tu pegue a fração, inverta alguma coisa, então cuidem. Símbolo virado para o 25/30. 25/30 é os 5/6. Então, virado para os 5/6. Certo? Então, gente, comparação de frações era isso, né? 2 casos com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Denominadores iguais é só eu olhar o numerador direto e botar o símbolo virado para o maior. Denominadores diferentes, nós devemos fazer esse truque, que é o quê? Multiplicar pelo denominador contrário. Então, essa eu multiplico pelo 5 e essa eu multiplico pelo 2. Ao fazer este truque, elas ficam com o mesmo denominador e aí, novamente, basta olhar o numerador. E tem mais uma forma, que é analisar o desenho geométrico. Quando a figura vem com um desenho, muitas vezes você só olhando consegue ver quem é a maior. Então, no caso aqui, ó, nós tínhamos 2 retângulos iguais com as mesmas divisões. Nós conseguimos ver que a parte pintada em roxo era muito maior que a parte pintada em laranja. Logo, eu conseguia ver que o 3/5 ele era maior que o 2/5. Por isso que o símbolo ficou virado para o 3/5. Mesmo com denominadores diferentes, aqui nesse segundo exemplo, nós conseguimos ver que o pedaço roxo é muito maior que o pedaço em verde. Claro, isso tem que ser feito com figuras, né, retângulos iguais. Então, a parte pintada em roxo é muito maior que a parte pintada em verde. Logo, era com certeza 1/2 maior que 1/5. Então, quando tem a figura geométrica e vocês conseguem enxergar com clareza quem é o maior, não precisa fazer conta, pode logo dizer quem é o maior. Mas, muitas vezes, não tem a figura geométrica. Por isso que tem que saber transformar em cálculo. E às vezes até tem a figura geométrica, mas eu não consigo ver com muita clareza. Fica um pouco confuso, é muito próximo. Então é importante saber fazer a conta, tá? Além disso, outra coisa importante de destacar é que às vezes vocês veem, o 2 é menor, então vai ser esse aqui o maior. Não é. Se o denominador é diferente, não dá para comparar. A gente tem que fazer, né, esse truque para ter denominadores iguais. Eu só consigo ver quem é maior ou não quando os denominadores são iguais e o numerador é que aí sim eu vou olhar, tá? Porque olhando por esses números, muitas pessoas poderiam se enganar e achar que esse seria o maior, porque o 5 é maior. Mas não, isso não funciona. Então, para funcionar e olhar direto, tem que ter o mesmo denominador. E aí, quem vai indicar o maior,
é o de cima, tá? O numerador é o que indica. Está bem? Então, por hoje era isso, né? Nós tínhamos na nossa aula 10 comparação de frações. Agora é hora de vocês colocarem em prática, fazerem os exercícios e precisando, só me chamar. Está bem? Tchau!